A gente está falando sobre uma série sobre amor fraternal e eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, em nome de Jesus, amém? Doze, 1 Coríntios 12. Que diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas eles formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé dizer, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha disser, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouvirão? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiria o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde quis. E enquanto eu estava lendo, ouvindo, procurando algo, eu fui no canal do YouTube, tá? Da nossa igreja, vi algumas mensagens, vi mensagem do Davi, vi mensagem do Mazinho, vi mensagem do próprio Antônio. Para quê, irmãos? Porque eu acredito que nesse tempo, o que o Senhor está fazendo é algo para nos unir, não para nos dividir. A gente precisa entender e respeitar cada porção aqui da comunidade. Então a gente tem mestres, tá? A gente tem evangelistas, a gente tem profetas, cara, a gente tem pastores, e tudo bem por isso. A gente não precisa, ficar se lamentando. Pelo contrário, a gente precisa experimentar dessas porções. A gente precisa realmente, Mazinho, reconhecer essas porções em nosso meio. E a primeira coisa que o Senhor comunicou ao meu coração é o senso de pertencimento. Mazinho pregou sobre isso há um tempo atrás, o Davi, se eu não me engano, também. E pertencemos ao mesmo Pai, da mesma família. Então não há divisão, Antônio. Não há divisão. Não há separação entre nós. Porque pertencemos ao mesmo Pai. Pertencemos ao mesmo Pai. E somos uma só família. Como toda família, todos são iguais? Não, e graças a Deus por isso. Imagine, todo mundo, cara, igual eu. Nossa, insuportável. Aleluia. Não foi só um que concordou, foram 3 que me conhecem, então, de boa, tranquilo. Então, pertencemos à mesma família. Então, a gente precisa compreender essa realidade. Reconhecer essa realidade em nosso meio. Domingo nós vamos para onde, Mike? Para um sítio. E não precisa, Tonhão, no futebol me bater. Mas se puder também, maravilha. Então esse senso de pertencimento, eu estou aqui nessa manhã para afirmar em você. Você pertence a uma família.
Você pertence a uma igreja, você pertence a um corpo, você pertence a um Deus. Amém? Tá alto, bebê? Tá alto? Não, é o Tonhão, né? Eu sei. E o senso de pertencimento, eu não pertenço porque eu sou amigo do Tonhão. Eu não pertenço porque, sabe, eu gosto do irmão Joel. Não, eu pertenço porque Deus nos fez filho dele. Amém? Amém, igreja? Caramba, se fosse gol do Flamengo, poxa, é para Cristo. Então, pertencemos ao mesmo Pai, pertencemos à mesma família, e essa ótica não é a partir de um coleguismo, sabe, ou de um nível de afinidade, é a partir da paternidade de Deus. Amém? Porém, nós não precisamos ter crise quando o assunto é viver a vida de comunidade. E de verdade, precisamos respeitar cada porção, cada tipo de pessoa, mas sem perder a consciência de que ele também é corpo de Cristo. Então, se a gente se submete, então eu me submeto ao Fabinho, e o Fabinho, ele tem, cara, o meu coração, e a gente precisa ter consciência, e essa consciência é sobre cuidado um com o outro. Falar, ouvir, aconselhar, pastorear, ensinar, exortar. E isso parte de uma consciência familiar. Repita comigo: consciência familiar. Então, como pai que eu sou, eu tenho consciência de que o meu filho, ele é um pouquinho agitado. Então, para isso, eu preciso tê-lo mais próximo, tê-lo sob os meus olhos, ter um cuidado diferenciado que eu não preciso ter com a Aurora. Isso é uma ótica de quê? De consciência familiar. Então, o meu tratamento ao corrigir a Aurora é diferente ao corrigir o Zion. Então, eu digo para o Zion: vai tomar banho. E, cara, ele fecha e eu estou escutando um chuveiro, ó. Quando eu chego lá, ele está assim, ó. E eu preciso já entrar, já, pá, vai, bora, vamos, tal, não sei o que, pai, para o caramba, vai. Já com a Aurora eu falo: filha, vai tomar banho. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é em bem menos proporções. Amém? E algo muito importante que a gente precisa frisar e que eu preciso comunicar precisamos deixar claro que a iniquidade em sua existência no meio da comunidade tem que ser um alerta, tem que ser um combate em tempo e fora de tempo. Então não é porque eu estou vendo o meu irmão pecar, o meu irmão em erro, que eu preciso, sabe, respeitar essa ação dele. Não precisa respeitar essa porção, você precisa confrontá-lo biblicamente. Chama o irmão para um café, entendeu? O irmão está conversando ali, precisa prestar atenção na palavra, entendeu? É isso, gente, tudo em amor. Vocês estão conseguindo me entender? Então, se há iniquidade, se há pecado, se há uma divergência bíblica, a qual não está correlacionado ao corpo de Cristo, ela precisa ser combatida, Mazinho. Anomalias no meio do corpo precisam ser combatidas. Então, quando você está resfriado lá, quando você está com dor de ouvido, o que você faz? Você deixa doer, né? Não. Você dá o quê? Remédio, antibiótico, vai no médico, vai procurar alguém que tem mais experiência ou que já passou pela mesma situação, uma dor de ouvido, uma dor de dente, um siso endemoniado, entendeu? Então, isso tudo a gente precisa o quê? Combater, mas tudo em amor. Em amor. Então, se não tiver amor, automaticamente não vai ter unidade no corpo.
Então, o que une o corpo é o amor. O que faz a gente funcionar da forma que a gente funciona aqui é o amor que eu tenho pelo Reginaldo, pela Marta, pelo Fabinho, pelo Marlon eu tenho mais ou menos, mas amo também. Estou brincando, eu te amo. Então isso tudo, vocês estão conseguindo entender? É por amar. Então eu amo a Fabrícia e o Tonhão quando estão ministrando. Cara, isso tudo é o amor. Então quando a Tainá ela prega aqui e fala, cara, suportai em amor, também exortai em amor, para que haja uma unidade em nosso meio. Queremos experimentar de um pastoreio sadio, ame o seu pastor caseiro. Você quer, cara, entender das escrituras, ame os mestres dessa casa. Vocês amam vidas, ame o evangelista. Cada um em sua medida, ame os profetas, por mais loucos que eles sejam. Amém? Para que a gente venha fluir coletivamente para o mesmo lugar. Então, o que muitas das vezes a igreja brasileira faz? Há uma unidade falsa, então nós cantamos a música do telão, entendeu? Nós pulamos, celebramos, isso é muito bom, porém, quando o assunto é evangelho fora, a vida de comunidade fora, isso não é de verdade. Falta o que em nosso meio? Amor. Falta o que? Amar o meu irmão de verdade. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então, há uma crise de identidade muitas das vezes na igreja brasileira. Eu quero ser amado como o pastor, então eu vou me comportar como um pastor, mas na verdade eu sou um mestre, eu sou um profeta, então não tem como eu fluir na porção dele e receber o amor que ele tem. Vocês estão conseguindo entender, gente? Está ficando claro para você? Então há uma crise de identidade. Então, eu amo música, mas eu não consigo fazer o solo do Fabinho. Não, eu tenho que fazer o solo. Eu não tenho, eu não preciso, eu não necessito disso. Então, essa crise de identidade, ela precisa cair por terra em nome de Jesus. Você tem uma porção, você tem uma medida, você tem algo, um depósito do Senhor, que é seu. Entendeu, Fabinho? Entendeu, Cíntia? Cada um tem uma medida. E a gente precisa cooperar para que isso venha fluir e edificar o corpo, abençoar a sua comunidade, abençoar a sua igreja. Eu quero que você abra comigo aí, a partir do versículo 19, que diz assim: o corpo deixará de ser corpo se tiver uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Então, é claro que a gente é diferente, é claro que cada um tem uma porção diferente, é claro que nós somos, cara, diferentes, pessoas diferentes, idade diferente, pensamento diferente, mas o que tem que prevalecer em nosso meio é que pertencemos ao mesmo corpo. E eu estava pensando sobre a gente ter essa crise de identidade e nos tornar mecânicos, sabe? Prótese, sabe? Algo que não tem sensibilidade. Então, uma prótese, ela não tem a sensibilidade do membro, cara, original, fabricado, sabe, no ventre da sua mãe. Então, a gente precisa deixar, muitas das vezes, de ser mecânicos. Estar no meio do corpo só por estar.
mas ter a sensibilidade de pertencer. Então, se tem um irmão com dor, a gente vai sentir. Se tem um irmão alegre, aleluia. Cara, é isso, é celebrar. Muitas das vezes vai dar para todo mundo estar junto na dor? Não, porque como corpo a gente precisa ter sensibilidade no se aproximar, no se afastar. Porque muitas das vezes o que a gente vai falar não vai edificar o irmão. Então a gente precisa ter sensibilidade para se afastar. E a gente precisa também ter a sensibilidade de se aproximar nos tempos difíceis. Eu estou falando só dos tempos difíceis, porque é muito difícil a gente celebrar a vitória. A igreja, ela tem essa dificuldade de celebrar a vitória do irmão. Muita dificuldade. Isso precisa cair por terra. Em nome de Jesus. Amém? Tá conseguindo entender, né, gente? É porque sem Bíblia, né? Pregar heresia dá ruim. Então, a partir do versículo 21, diz assim: o olho pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então, entenda, há momentos que o pé irá ser usado para levar a igreja a uma caminhada a mais, que as mãos não vão conseguir ir. Então a igreja, ela não anda com as mãos, ela anda com os pés. Então, a igreja pode andar plantando bananeira. Não pode, porque a igreja, ela tem pés, ela é um corpo, então ela não precisa fazer isso. O pé é para caminhar, então para levar a gente a lugares mais longe. Não faz sentido a gente, sabe, nem sei fazer, mas vocês estão conseguindo entender? Não tem como, não há essa forma de avançar. Os pés, eles foram criados para caminhar. Então, a cada um a sua medida, e a gente não precisa também ficar em crise se Deus está comunicando algo com alguns irmãos para a comunidade. Então, foi comunicado para a comunidade, cara, através da igreja de Santa Cruz. A comunidade ali, cara, oraram, cara, sentiram e comunicaram. Arrependimento coletivo, assembleia solene, ok. Vocês estão conseguindo compreender? Se a comunidade, ela não tiver essa sensibilidade, não vai haver unidade, porque todos nós precisamos um dos outros. Não existe super crente em nosso meio. Não existe ali super coinonia. Amém? Amém, igreja? Então, esses tempos a gente precisa entender, tempo de avançar. Cara, Deus, ele vai usar pessoas para comunicar, e muitas das vezes não vai ser através do Michael. E tudo bem por isso. Entendeu? Há tempos que a orelha, cara, vai ser chamada pelo Senhor, as pessoas que ouvem a voz do Senhor para comunicar comandos ao corpo. E tudo bem por isso. Ninguém tem a totalidade da voz. Somos todos um só corpo e precisamos da sensibilidade do Espírito para comunicar. Você consegue coçar as suas costas com os pés? Não! É com as mãos. E é isso. Cada um na sua medida, funcionando para o propósito do Senhor. Mas tentando.
Mas é com as mãos, não com os pés. Pô, sei lá, cara, não tem como. Então, uma grande questão é que todos são corpo, e no tempo de Cristo será usado para aperfeiçoar esse corpo. E tudo bem. Então, a gente precisa se atentar àqueles que se acham inferiores. Então, a gente tem mulheres lá dentro, lá em cima, no segundo andar, que estão sendo usadas para preparar uma nova geração, para preparar outras, cara, flechas. Elas não estão aqui. E a gente precisa honrar essas mulheres. Estão ali dedicando de domingo a domingo, cara, ensinando de uma forma didática as crianças a conhecer a palavra, a entender quem é Jesus, a entender cada personagem bíblico, e isso tudo glorifica o Senhor. Isso é uma parte do corpo funcionando, e que muitas das vezes a gente não está vendo. E que a gente precisa se atentar, que cada um tem a sua porção, cada um tem a sua medida, cada um vai funcionar, e tudo bem, para a cooperação do coletivo, do corpo, da igreja. Então a gente tem irmãos mais próximos da Bendita, da Zelo, que estão cooperando, cada um em sua medida. E ontem, no sofá, eu estava orando para que o Rio de Janeiro fosse unido pelo amor que nos comprou. Então, a gente tem muitas porções, a gente tem variedade de comunidade. Isso tudo para quê? Para que Jesus seja glorificado no Rio de Janeiro. E nós, como Koinonia, como nós estamos nos comportando? Geograficamente, como estamos como corpo, sabe, como igreja, funcionando para essa localidade. Eu quero questionar você se realmente estamos juntos. Então, no versículo 27 diz assim: juntos, abre aí, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um em uma parte dele. Então, se todos fossem pernas, se todos fossem mãos, sabe, eu não sei o que seria, não seria corpo. Qual o nome que dá, Davi, para algo que não tem forma? Uniforme. Sabe, seria uniforme. E aí? Uma comunidade sem forma, porque briga pelas porções. Eu não vou entrar no assunto de dons, que o dom é fruto da unidade. Não estou preocupado aqui com os dons, eu estou preocupado com o que vai nos unir. Que os dons eles vão cessar. As maravilhas, durante um tempo, cessou para os apóstolos. Parou, cessou. Nada de cura, nada de milagre, nada de cego vendo, paralítico andando. Então, o que uniu essa galera para que eles permanecessem em Atos 2? O amor. Uns pelos outros, e entendendo que eles são do Senhor. Vocês estão conseguindo compreender? Fique de pé, em nome de Jesus. Falei que ia ser rápido. Não quero aqui trazer para vocês peso, pelo contrário, uma comunicação breve, porque
Se somos koinonia e nos falta amor, nós não somos koinonia. Se dissemos que somos bendita esperança